As origens do cisma, na época em que estamos estudando, o budismo na Índia aparentemente existia na forma de grande número de grupos quase autônomos, distribuídos por todo o país. Em parte, isso era o resultado inevitável das dificuldades de comunicação. Teria sido praticamente impossível coordenar as atividades desses grupos muito dispersos sob uma única autoridade central. Além disso, o Nirvana Sutra nos diz que o próprio Shakyamuni afirmou que não tinha intenção de dirigir uma grande organização religiosa e, presumivelmente, desde o início, nunca houve intenção de manter a ordem em funcionamento como um só corpo unificado. Após a morte de Shakyamuni, por conseguinte, cabe supor que grande número de organizações separadas surgiram em localidades diferentes, congregando-se em torno de um dos discípulos importantes do fundador. Não é de surpreender, portanto, que 100 anos depois tivessem surgido sutis divergências doutrinárias e rituais entre esses vários grupos. Essa, de qualquer modo, é a maneira como a maioria dos estudiosos do budismo descreve a situação da ordem naqueles primeiros tempos. Mesmo em épocas tão recentes como o século VII d.C., período em que visitou a Índia, o famoso peregrino budista chinês Xuanzang encontrou vários grupos que praticavam os ensinamentos de um ou outro dos grandes discípulos do Buda, tais como Shariputra e Maldigalyayana. Que o budismo indiano caracteriza-se por grande número de organizações regionais, todas elas com características peculiares, parece ser fato histórico. Isto não deve surpreender quando nos lembramos que o próprio Shakyamuni adotava o costume de pregar o Dharma de maneiras diferentes, dependendo da capacidade das pessoas ou grupos a quem se dirigia. A questão de maior importância para o estudioso do budismo é se esses grupos preservaram o verdadeiro espírito dos ensinamentos de Shakyamuni. Se permanecessem fiéis aos princípios básicos da doutrina, poderiam ser ignoradas pequenas variações locais na observância das regras de disciplina. O Dharma ensina claramente que o indivíduo deve dedicar-se a 3 interesses: a observação dos preceitos, a prática de dhyana, ou meditação, e o cultivo de prajna, ou sabedoria. O grupo que, com o tempo, veio a ser conhecido como Theravada, ou ensinamento dos anciãos, contudo, enfatizava, sobretudo, as regras de disciplina. Em contraste, o grupo conhecido como Mahasangika, ou membros da Grande Ordem, acreditava que seguia os autênticos ensinamentos de Shakyamuni, quando se misturava com a massa do povo, conversava com as pessoas, compartilhava de seus sofrimentos e encorajava-as na prática da fé budista. Mencionamos antes o espírito de liberdade e independência que caracterizava a cidade de Vaishali, da forma representada pelo crente leigo Vimalakirti, que no sutra que lhe leva o nome é descrito como criticando mesmo os 10 grandes discípulos de Shakyamuni, nos pontos em que achava que se mostravam obstinados ou fixos demais em suas ideias e práticas. Pode-se pensar, por conseguinte, que os monges de Vaishali diferiam de seus colegas de outras regiões na maneira como faziam as refeições, em suas atitudes a respeito de dádivas em dinheiro e outros pontos de disciplina. De qualquer modo, o segundo conselho rejeitou categoricamente as propostas apresentadas pelos monges de Vaishali, os quais, à conclusão dos trabalhos, reuniram um grupo de 10.000 colegas e convocaram um conselho próprio, denominado de Grande Recitação Coletiva.
Com o passar do tempo, vieram a ser conhecidos como Mahasangika, ou membros da Grande Ordem. A fim de se distinguirem do grupo Theravada, ou Ensinamento dos Anciãos. A ordem budista se cindiu-se em duas facções. Sabemos que nos primeiros 100 anos não as houve, mas também que nos 100 anos seguintes os ensinamentos de Shakyamuni foram tema de 17 diferentes escolas de interpretação. O processo de fracionamento teve início com o cisma provocado pelo Segundo Conselho. O fato de tantas seitas diferentes terem sido formadas nos segundos 100 anos do budismo deve ter constituído um sério golpe para os anciãos do Theravada, que se consideravam líderes de toda a ordem. Além disso, sabemos que nos 100 anos seguintes continuou o processo de fragmentação, até haver 18 seitas, 12 das quais pertencentes à linha do grupo Theravada e 6 a do Mahasangika. Tradutores chineses das escrituras registram um número ainda mais alto, alegando que havia 20 seitas, 11 seguindo a orientação Theravada e 9 a Mahasangika. Quaisquer que tenham sido os números exatos, não há dúvida que o budismo ingressara num período de forte sectarismo. Não posso deixar de pensar que a responsabilidade desse estado de coisas coube principalmente ao Partido dos Anciãos. Em período posterior, os seguidores do budismo Mahayana referiram-se desdenhosamente ao grupo Theravada como Hinayana, ou veículo menor. E embora isso não seja mais do que uma conjectura pessoal, pergunto-me se os seguidores do Theravada não mereceram acaso o epíteto por terem esquecido o espírito vigorosamente ativo, característico do budismo durante a vida de Shakyamuni, isolando-se do povo em geral e mergulhando em um autoritarismo reles. Se não houvessem até certo ponto perdido de vista os verdadeiros ensinamentos de Shakyamuni, não acredito que a religião tivesse sofrido cisma naquele grau. Examinando-se a questão de outro ponto de vista, porém, é bem possível que aí se configurasse um processo pelo qual a religião teria que passar, à medida que o Dharma, inicialmente propriedade de um único homem, Shakyamuni, se tornasse propriedade de milhões. Podemos considerar esse período como de crescimento tumultuado e doloroso, quando foram propostas todas as interpretações concebíveis, seguidas no devido tempo por uma mais clara, quando, tal como um grande rio, os ensinamentos passaram a fluir com novo poder e confiança. Se examinarmos os anais do Segundo Conselho, verificaremos que monges vadis, ao proporem a reinterpretação dos 10 preceitos, não pretenderam, pelo menos no início, provocar um cisma. O problema começou quando um monge pertencente ao que mais tarde se tornou Partido dos Anciãos, passou por acaso por Vaishali e viu monges vadis aceitando esmolas em dinheiro. Estarrecido e indignado, resolveu criar um caso por esse motivo. A aceitação de esmolas em dinheiro, dadas por crentes leigos, de modo algum indica que os monges vadis tivessem sucumbido à depravação moral. Após o Segundo Conselho, conforme vimos acima, cerca de 10.000 monges realizaram um conclave próprio, certamente uma indicação de que constituíam um grupo numeroso e florescente que contava com grande apoio entre a população em geral. Possivelmente, esse simples fato provocou sentimentos de inveja no Partido dos Anciãos.
Vaishali era um movimentado centro de comércio, situado a meio caminho na rota de caravanas entre a cidade de Savatthi, ao norte, e Rajagaya, ao sul, cabendo supor que os monges que lá viviam não tinham alternativa senão aceitar esmolas em dinheiro. Em comparação com a época de Shakyamuni, nesse período a economia monetária desenvolvia-se com grande rapidez na Índia. Era perfeitamente natural que os cidadãos de Vaishali dessem esmolas em forma de dinheiro, e não mais de alimentos. Desse ponto de vista, a interpretação dos 10 preceitos pode ser vista como tentativa de ajustar as regras da ordem às novas condições que prevaleciam na sociedade da época. A maneira como o partido dos anciãos resolveu o assunto foi, conforme vimos, autoritária e dura ao extremo. Deliberadamente convocaram tantos monges idosos quanto possível, convenceram-nos a declarar a ilegalidade das mudanças propostas e taxaram-nas de ilícitas. Não contentes com isso, deram mais um passo, declarando que os monges vadis que as haviam apresentado não eram verdadeiros monges e seguidores de Shakyamuni. Na opinião dos anciãos, os monges vadis devem ter parecido criadores de casos, resolvidos a perturbar a paz reinante na ordem. Podem, quem sabe, ter sido tentados a compará-los a Devadatta, o discípulo que provocou um cisma temporário na ordem durante o tempo de vida de Shakyamuni. Na verdade, porém, as duas situações são basicamente muito diferentes. Devadatta, ao que parecia, alimentava ambições de substituir Shakyamuni como líder da ordem. As 5 práticas que propôs teriam imposto aos monges um ascetismo ainda mais severo, e seu objetivo ao apresentá-las foi aparentemente impressionar os monges mais jovens com a religiosidade que praticava e lhes conquistar o apoio, de modo a poder declarar-se um novo Buda. À frente de uma organização própria, deliberadamente tentou provocar um cisma, e foi na verdade um perturbador da paz. Os monges vadis, por outro lado, nenhuma intenção tinham de provocar cisão na ordem. Na verdade, tentavam adaptar as regras aos costumes locais e às novas condições da sociedade, como o próprio Shakyamuni dissera que deveria ser feito, cumprindo suas práticas religiosas particulares no espírito do budismo, inicialmente ensinado pelo seu criador. Os anciãos, resolvendo transformar a questão em ponto de discórdia, agravaram-na a ponto de precipitar uma fratura na ordem. A atitude dogmática dos anciãos, aliás, encontra-se refletida em escritos posteriores do grupo Theravada. Neles, a grande recitação coletiva dos monges do Mahasangika é descrita nos termos seguintes: os monges da grande recitação coletiva aceitaram doutrinas que discordam do verdadeiro Dharma, destruíram os registros originais e fizeram registros próprios, tomaram sutras que estavam registrados em um trecho do cânone e os transferiram para outro, abandonaram uma parte dos sutras e preceitos mais profundos e elaboraram sutras e preceitos parecidos, ou em alguns casos inteiramente diferentes. Abandonaram as regras que governam nomes, gênero, fraseologia e adornos estilísticos e substituíram-nas por outras. A despeito dessas drásticas acusações, o exame dos textos, conforme observa o estudioso budista Fumio Matsutani, sugere que não havia diferenças básicas nos escritos e doutrinas dos dois grupos. Isto é, as escrituras do Theravada e do Mahasangika seguiram a organização em 4 partes encontradas nos mais antigos Agama Sutras. Certamente não havia diferenças tão grandes como as que mais tarde caracterizariam as divisões Mahayana e Hinayana do budismo. Há ainda um ponto importante a notar no tocante ao primeiro grande cisma do budismo primitivo. As descrições do rompimento, em especial a citada acima,
sugerem que temos aqui o tipo de situação tão frequentemente mencionado na história religiosa ocidental, como o confronto entre o dogmatismo e o revisionismo, ou entre a ortodoxia e a heterodoxia. Na minha opinião, porém, essa terminologia não é necessariamente correta. No cristianismo ocidental, com seus processos e julgamentos por heresia e caça às feiticeiras, logo que se declarava um cisma, os dois lados não raramente se atacavam com violência e derramamento de sangue, utilizando todos os meios disponíveis para destruir o adversário. No caso do budismo, porém, embora os grupos Theravada e Mahasangika tomassem caminhos divergentes após o segundo conselho, nenhum dos dois fez a menor tentativa de perseguir o outro, e menos ainda de recorrer à violência. Isso é indicativo do espírito fundamental de tolerância e respeito pela vida humana que caracteriza o budismo. Superficialmente, parece que os monges do grupo Theravada foram os defensores da ortodoxia e hereges os do grupo Mahasangika. Ainda assim, se temos que utilizar esses termos aqui, precisamos também perguntar que grupo, na verdade, seguia mais fielmente o espírito original do budismo. Não aqueles que se mantinham distanciados da sociedade, mas sim os que se misturavam com a massa de homens e mulheres, partilhando de suas tribulações e sofrimentos, no esforço para salvar tantos deles quanto possível. Como aqueles que certamente merecem ser denominados de autênticos defensores da ortodoxia. Mais uma vez, em termos comuns, os monges do grupo Theravada os monges do grupo Theravada pareceriam os dogmáticos e os do Mahasangika os revisionistas. Novamente, porém, temos de perguntar que grupo se aproximava da linha seguida por Shakyamuni e agia no espírito dos seus ensinamentos. Teria sido ele um dogmático ferrenho? Ou, pelo contrário, foi o tipo de revisionista? Foi o tipo de revisionista disposto a sacrificar todo e qualquer princípio em troca de um compromisso? Não foi ele, na verdade, um proponente do caminho do meio, transcendendo a espécie de dualismo, representada por termos tais como dogmático e revisionista? Esse caminho do meio constituía a essência da verdade que ele pregava. Sob tal ótica, é óbvio que se preocupar com detalhes de menor importância relativos às regras disciplinares ou empenhar-se em discussões sobre quem seria o verdadeiro defensor da ortodoxia é uma atitude que há muito foi banida do espírito original do budismo.